Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos. Apresento a vocês a bolsa Chloe. Ela ficou muito linda, econômica e também muito fácil de fazer. E aí, gostaram da bolsa Chloe? Deixa eu saber através do seu like e também através do seu comentário. E se você ainda não for inscrito ou inscrita aqui no canal e gosta de tutoriais de bolsa de crochê de maneira totalmente gratuita, então inscreva-se, ative o sininho das notificações para você não perder as novidades. E agora, se você já gosta do meu trabalho e quer contribuir diretamente nas produções das bolsas, então clique no botão Seja Membro e assine o canal. Muito obrigada! Pessoal, eu vou deixar todos os materiais usados na bolsa selecionados aqui com os menores preços para vocês adquirirem através do YouTube Shopping, que é super seguro e confiável. Então, clica aqui na tela ou aqui na descrição do vídeo. E vou deixar também o link da Leider Acessórios para quem quiser comprar por lá. Agora que você já se inscreveu e também deixou seu like, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje. E para fazer a bolsa, eu vou trabalhar com fio poliéster de 5 milímetros da Círculo e a numeração da cor é a 1205. Usei apenas um cone e ainda sobrou esse tanto, agulha de crochê de 4,5 milímetros. Nós vamos iniciar fazendo 20 correntinhas. Não precisa apertar essas correntinhas, tá, pessoal? Pode fazer mais folgada. Fiz 20 correntinhas e ficaram medindo 15 centímetros. Agora, viro as correntes para trabalhar nessas alcinhas de trás. Vou pular a primeira alcinha e iniciar na segunda, fazendo um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada alcinha até o final. Assim. Olha, terminei a primeira carreira com um total de 19 pontos baixos. Agora, faço uma corrente e viro. Pego aqui no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas. E vou fazer também 19 pontos. Olha, segunda carreira pronta, com total de 19 pontos. Agora, faço uma corrente e vou dar início à terceira carreira. Nós vamos precisar de 11 carreiras, estamos na terceira. Eu vou adiantar aqui meu trabalho, ao final eu volto com vocês. Olha, fiz 11 carreiras, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E ficou medindo 17 centímetros por 10,5 de largura. Agora, vamos fazer um contorno aqui na base. Então, a gente tem 11 carreiras, né? Precisamos distribuir aqui 11 pontos baixos. Então, eu vou pôr o primeiro ponto baixo aqui, nessa direção. O segundo aqui. O terceiro. O quarto. O quinto. O sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º e o 11º, tá? Então, eu faço um ponto baixo aqui, que acaba ficando junto com esse outro. Estão vendo, ó? Acabei ficando com 2 pontos aqui, porque esse ponto pertence a esse lado. Agora, aqui em cima, eu ponho o segundo, ó, pegando nessas duas alcinhas, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º aqui em cima, e aqui o 11º. Então, fiz 11 pontos até aqui. Agora, é só a gente colocar ponto a ponto. Aqui temos 19 pontos. Pego aqui no primeiro ponto, olha. Já vou escondendo essa ponta.
Estou chegando ao final, vou colocar o último ponto aqui. E agora, desse lado, a gente vai distribuir 11 pontos, né? Porque temos 11 carreiras. Então, o primeiro ponto a gente vai colocar aqui, nessa direção. O segundo aqui, pegando essas duas alcinhas. O terceiro aqui em cima, na alça de cima. O quarto aqui embaixo, ó. O quinto. O sexto, tá? Desse jeito. Então, o primeiro ponto aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui em cima, olha, ao lado aqui do primeiro ponto, o 11º. Então, colocamos aqui 11 pontos. Então, terminamos o contorno. Precisamos ter 60 pontos, tá? Fizemos 19, 11, 19 e 11. E nós contornamos essas 3 partes. E finalizamos aqui, né? Agora, a gente vai dar início à próxima carreira. Então, aqui está o primeiro ponto, estão vendo, ó? Pegando na alcinha de trás e também nessa alça aqui mais para baixo, a gente vai colocar um baixíssimo. Encerramos a carreira, já iniciando com ponto baixíssimo. Vou marcar esse primeiro ponto. Venho para o próximo ponto, insiro a agulha dentro dele e pego aqui também na outra alça. E coloco baixíssimo. Não precisa apertar, tá, pessoal? Nós vamos fazer essa carreira inteira de baixíssimo. Vamos ficar com um total de 60 pontos também. Assim. Olha, já fiz o contorno e estou chegando ao final. Vou trabalhar o último ponto. Já contei, já conferi, pessoal, tenho 60 pontos, então a gente fez 60 pontos baixíssimos. Contem aí o de vocês, tá? Agora, tiro o marcador e venho no ponto marcado, né, no primeiro ponto, pego na alcinha de fora e também nessa alcinha aqui de trás, do mesmo jeito, tá, gente? E inicio a segunda carreira de baixíssimos. Nós vamos fazer 3 carreiras, estamos na segunda. Eu vou adiantar as 3 carreiras e já volto com vocês, tá? Não precisa apertar esses pontos. Estou chegando ao final da última carreira aqui, das 3 que a gente fez de contorno. 1, 2, 3. Cada carreira com 60 pontos. Vou tirar aqui o marcador. Vou inserir a agulha dentro desse ponto marcado, né, que é o primeiro ponto, e também aqui na alcinha de trás. Trago e faço um baixíssimo. Agora, faço uma corrente. Essa corrente é o meu primeiro ponto baixo da próxima carreira. Na próxima carreira, a gente vai fazer 60 pontos baixos, olha. Já fiz 2, né? Pegando dentro do ponto baixíssimo, ó, e também aqui atrás, do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes, tá? Assim por toda a carreira. Cheguei ao final da carreira, fiz 60 pontos baixos. Agora, tiro o marcador para encerrar. Vou dar um espaço no fio. A partir de agora, a gente vai encerrar assim. Pulo aqui a primeira correntinha, né? E venho no ponto baixo. Insiro a agulha de trás para frente. Levo esse fio lá para trás. Insiro a agulha aqui embaixo e por dentro da alça. Puxo o fio
para ajustar e trago e faço uma corrente. Essa corrente é o meu primeiro ponto baixo, vou marcar. E a partir dessa carreira, a gente vai dar início ao ponto espiga. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, no próximo ponto, eu vou pegar aqui, pessoal, na frente, estão vendo, olha? Estão vendo essas duas perninhas aqui do ponto? Eu vou inserir a agulha aqui atrás delas, olha. Pegando as duas, tá? Trago o fio que vem do novelo, dou altura e finalizo. Próximo ponto, um ponto baixo normal, pegando ali nas duas alcinhas. Próximo ponto, um ponto espiga. Trago o fio aqui por baixo, dou altura e tiro tudo. Próximo ponto, um ponto normal, um ponto baixo. Próximo ponto, olha, o ponto espiga. Insiro a agulha aqui, atrás dessas duas alças do ponto. Trago o fio, dou altura e finalizo. Desse jeito, a gente vai trabalhar intercalando um ponto baixo, um ponto espiga. Um ponto baixo. Nesse próximo ponto, um ponto espiga. Olha como vai ficando. Vou fazer assim por toda a carreira. Estou chegando ao final. Tenho aqui o último ponto a ser trabalhado. Eu iniciei com um ponto baixo, então finalizo com um ponto espiga. Insiro a agulha aqui atrás, trago o fio, dou altura e tiro tudo. Agora, vou finalizar para a gente iniciar a próxima carreira. Então, dou espaço aqui no fio, pulo a correntinha, que é o primeiro ponto baixo, né? Levo esse fio lá para trás, a gente tá fazendo o arremate invisível. Trago o fio aqui pra frente. E se eu tenho um ponto baixo, então, eu vou fazer um ponto espiga em cima dele, porque a gente está intercalando, né? Então, eu só trouxe a laçada para frente e vamos fazer dessa forma. Insiro a agulha aqui atrás, das duas perninhas do ponto. Trago o fio aqui por baixo, dou altura e tiro tudo. Então, nessa carreira, a gente está iniciando com o ponto espiga. Agora, o próximo ponto é um ponto espiga, então, eu faço um ponto baixo em cima dele. Próximo ponto, eu tenho um ponto baixo, faço um ponto espiga em cima dele, porque estamos intercalando. Próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto espiga. Próximo ponto é um ponto espiga, então, eu faço um ponto baixo em cima dele. Próximo ponto é um ponto baixo, então, eu faço um ponto espiga nele. E assim, a gente vai intercalando por toda a carreira. Olha como está ficando. Eu vou adiantar essa carreira e volto mais uma vez pra gente finalizar e iniciar a próxima. Estou chegando ao final da carreira, fiz um ponto espiga, e aqui, no próximo ponto, eu tenho um ponto espiga. Então, eu faço um ponto baixo nele. E terminamos a carreira, né? Fiz o total de 60 pontos. Agora, eu tiro o marcador para iniciar a próxima. Olha, veja que fecha bem certinho, tá? Se o seu trabalho não está fechando assim certinho, você tem que contar os pontos, tá? A gente precisa ter 60 pontos no total. Então, vamos encerrar. Dou um espaço no fio, pulo aqui o ponto espiga e venho no próximo ponto. Levo o fio lá para trás, insiro a agulha aqui embaixo. Ajusto o fio, trago. Se eu estou encerrando em cima de um ponto espiga, eu vou fazer uma correntinha, que equivale a um ponto baixo, porque estamos intercalando, né? E marco esse ponto, porque é meu primeiro ponto da carreira. No próximo ponto, eu tenho um ponto baixo, então, eu faço um ponto espiga nele. No próximo, um ponto espiga, então, eu faço um ponto baixo. E assim, vamos seguir intercalando os pontos até atingir o total de carreira.
Então, eu vou adiantar aqui algumas carreiras, tá? Ao final, eu volto para mostrar para vocês a quantidade que fiz e também as medidas. Olha, já adiantei as carreiras e fiz um total de 13. Contando assim, olha, 1, 2, 3 aqui no meio, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Agora, vamos encerrar a carreira, pulo a correntinha, venho no próximo ponto, levo essa laçada lá para trás, insiro a agulha aqui embaixo, do mesmo jeito, trago o fio aqui para frente. Trouxe o fio, pessoal, agora a gente vai fazer uma carreira de baixíssimos. Então, eu vou inserir a agulha aqui no próximo ponto, pegando nas duas alcinhas e faço o primeiro baixíssimo. Marco esse ponto, porque é meu primeiro ponto. E agora eu sigo, vou colocar um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Não vamos apertar esses pontos. Olha, desse jeito por toda a carreira. Olha, já fiz todo o contorno. E já fiz o último ponto. Agora, eu vou tirar o marcador e nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos. Então, pessoal, a gente não vai pegar aqui na frente do ponto, nem nessa alça, vamos pegar aqui na última alça, estão vendo, ó? Olha, na última alça, aqui onde eu tô inserindo a agulha, tá? Então, a gente vai deixar essas alças aqui sem trabalhar. E vamos fazer assim. Inicio com baixíssimo e faço uma correntinha. Vou marcar essa correntinha, que é meu primeiro ponto baixo. E agora, pegando aqui atrás, apenas em uma alça, eu vou fazendo os pontos baixos. Olha, assim por toda a carreira. Cheguei ao final, fiz 60 pontos baixos, tiro o marcador, pulo a correntinha e venho aqui no próximo ponto, levo o fio lá para trás, insiro aqui embaixo e faço uma correntinha, que é meu primeiro ponto. Marco essa correntinha e sigo fazendo os pontos baixos, pegando aqui nas duas alcinhas. Eu vou fazer aqui, pessoal, algumas carreiras de pontos baixos. Ao final, eu volto para mostrar para vocês a quantidade que fiz e também a medida. Fiz 8 carreiras e ficou medindo 8 centímetros. Se você quiser fazer mais alta, pode fazer, tá, pessoal? Fica a seu gosto. Agora, a gente vai cortar o fio para arrematar. Para arrematar, eu vou pular a correntinha, venho aqui de trás para frente, no segundo ponto, né? E vou inserir a agulha aqui por trás, pegando essas duas alças, levo esse fio para baixo, olha, simulando aqui, né, o acabamento do ponto, e fazendo arremate invisível, fica com o acabamento perfeito. Agora, eu vou esconder esse fiozinho aqui por dentro. Vou cortar o excesso e selar com a chama do isqueiro. Medindo aqui no total de altura, 23 centímetros. Até aqui a nossa bolsa está assim. Agora, eu vou reservar essa parte. Agora, vamos fazer a alça de mão da bolsa. Vou usar uma agulha um pouco menor, essa é de 3,5, e vou fazer 70 correntinhas. Fiz 70 correntinhas e ficaram medindo 55 centímetros. Se você quiser a alça menor, pessoal, pode fazer 65 correntinhas, tá? Que também fica num tamanho muito bom. Agora, eu vou voltar fazendo baixíssimos, pegando apenas as alcinhas de cima. Vou marcar esse primeiro ponto.
Olha, só na alcinha de cima. Assim, até o final. Estou chegando ao final, vou trabalhar o último ponto desse lado. Agora, a gente vai trabalhar voltando, pessoal, pegando aqui nessas alcinhas do outro lado. Já vou esconder essa pontinha, então, vou trazer pra cá. Olha, pego aqui na primeira alcinha, essas alcinhas de cima. E volto fazendo baixíssimos. Cheguei ao final da carreira, vou fazer o último ponto, vou tirar o marcador e voltar fazendo os pontos baixos. Do mesmo jeito, pessoal, marquei aqui o primeiro ponto, sempre pegando na alça de cima. Olha, desse jeito, eu vou fazer aqui algumas carreiras e depois eu volto para mostrar para vocês. Estou chegando ao final, vou fazer o último ponto. E agora, eu vou dar um espaço no fio com o dobro do tamanho aqui da alça. Olha, pessoal, cortei o fio, deixei o dobro aqui do comprimento, tá? Para a gente fechar a alça, a gente vai costurar. E para costurar, eu vou usar uma agulha de tapeceiro. Então, a gente vai pegar um lado e o outro, olha, sempre nas alcinhas de cima, tá? Não precisa apertar muito. Olha como está ficando. O acabamento dessa alça fica perfeito. Eu vou costurar assim até o final. Olha, estou chegando ao final, vou fazer o último ponto. Aquela pontinha eu escondi. Agora, eu vou fazer um nó. E vou voltar com esse fio aqui dentro para esconder. E agora é só cortar o excesso. Olha, e a nossa alça já está prontinha. Olha, depois de pronta, a alça ficou medindo 45 centímetros. Olha, eu vou reservar a alça. E agora eu vou fazer o detalhe aqui, pessoal, na alça em corrente. Essa alça mede 1 metro, tá? E eu cortei aqui 2,5 metros para fazer o detalhe aqui da alça. Então, vou passar aqui dentro da primeira correntinha. Vou fazer um nozinho, pessoal, nessa correntinha aqui só para facilitar. Depois a gente arremata, tá? Olha, fiz um nozinho só para esse fio não correr. E agora eu vou passando aqui por dentro dos elos.
Olha, então eu vou fazer assim até o final. Estou chegando ao final. Olha, vou fazer aqui o último elo. E agora, a gente vai voltar. Estão vendo, ó? A gente vai voltar assim. Olha como está ficando. Eu vou terminar, pessoal, e já volto com vocês. Já passei o fio até o final e cheguei aqui no início, onde eu fiz o nozinho. Agora, eu vou desmanchar esse nó para a gente arrematar. Para arrematar, eu vou fazer um nó com essas duas pontinhas. Vou cortar o excesso. E selar com a chama do isqueiro. E ficou assim. Agora, a gente vai dobrar a bolsa assim, pessoal. Agora, a gente vai encontrar aqui o fundo. Agora, a gente vai virar o fundo para alinhar bem a bolsa, olha. Cantinho com cantinho. E encontrei aqui o canto. Aqui no canto, a gente vai prender a argola articulada, bem aqui no cantinho, próximo aqui dessa costura, tá? Aqui do outro lado também. Essa argola mede 30 milímetros, tá, pessoal? Vou deixá-la separada aqui para vocês comprarem através do YouTube Shopping. Eu vou deixar onde eu compro, tá? Agora, a gente vai prender a alça de fora. Agora, a gente vai prender a alça de mão. E a alça de mão, a gente vai prender aqui, pessoal, na mesma argola que a gente prendeu a outra alça. Então, eu vou fazer assim, olha. Passar ela aqui dentro. Pronto, olha, já prendeu. E vou prender agora o outro lado. Olha, já prendi e ficou assim aqui por dentro. Agora, eu vou passar esse fio aqui por dentro, bem aqui no meio, onde a gente vai amarrar, fechar a bolsa. Se você quiser amarrar, fazer a amarração na lateral, também tudo bem. Então, eu vou encontrar aqui o meio, vou pular 1, 2, 3, 4 carreiras, e vou deixar 4 carreiras aqui pra cima. Inserir a agulha, eu vou contar 1, 2, 3, vou sair com a agulha aqui no 4º ponto. Conto 1, 2, 3, entro aqui no 4º ponto. Conto aqui dentro 1, 2, 3, saio aqui no 4º ponto. Vou fazer assim por toda a volta. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Olha, cheguei aqui ao final, então, eu vou contar 1, 2, 3 e saio aqui, ó. Então, aqui é o meio da parte de trás. Vou ajustar aqui o fio.
Agora, eu vou cortar o excesso dessas duas pontas. E para ficar com o acabamento mais bonitinho, eu vou colocar uma conta de madeira. Olha, eu vou passar aqui o fiozinho. Assim, usei uma agulha pequena, tá, de crochê. Agora, eu vou fazer um nó aqui na ponta. Vou cortar o excesso, bem rente, e vou selar com a chama do isqueiro, olha, assim. Olha, já fechei aqui atrás, fiz um lacinho. Já costurei também a minha etiqueta. Olha como ficou as alças presas aqui na argola. E a alça de mão. E esse foi o nosso belíssimo passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda não for inscrito ou inscrita, inscreva-se aqui no canal, deixe também o seu like, tá bom? Muito obrigada, tchau e até o próximo vídeo.